Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade e um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, a mensagem que Deus sempre nos revela através do conhecimento, da sabedoria que Deus tem para conosco, que nós assim colocarmos a nossa fé em prática dia após dia, buscando o conhecimento, o entendimento, a revelação, a direção do próprio Deus sobre nós, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, Ele é Deus recompensador, mas também é necessário que nós possamos conhecê-lo através das suas palavras, as sagradas escrituras, como diz em João 7,38, se eu crer, conforme diz as escrituras, um rio de água viva vai correr no meu ventre, vai fluir no meu ventre. Então, nós precisamos ter esse conhecimento, esse entendimento, essa revelação, e que a palavra de Deus ela venha falar fortemente com você diariamente, sempre em nome de Jesus. Amém? Olha só, hoje vamos estar lendo 2 Reis, capítulo 11. Lemos nos 10 como o Jeú foi levantado para poder acabar com a família de Acabe, acabar com os profetas, enfim. E então aqui no capítulo 11 diz assim, olha, quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Parece que uma tragédia uma atrás da outra, né? Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim ele não foi morto, e 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país, porque tinha um descendente. Então, quer dizer, acharam que ia matar todo mundo, não matou, esconderam o mais novo, enfim. Mas no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões dos 100 dos cários e dos guardas. Então você vê, olha só que situação, mandou chamar os mercenários que vinham da Ásia Menor, né? Como isso, eles faziam isso no passado, eles pagavam mercenários, e aí fez um acordo com eles no templo do Senhor com juramento. Depois lhe mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrar no serviço do sábado, uma companhia ficará do guarda do palácio real, e a outra na porta de Sur, a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos, e as outras 2 companhias, que realmente não estão de serviço, e no sábado ficarão de guarda no templo, para proteger o rei. Posicione-se ao redor do rei, de armas na mão, matem todo o que se aproximar de suas fileiras, e acompanhem o rei aonde quer que ele for. Então olha só que a situação a qual estava acontecendo. E os líderes dos batalhões dos 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Adão levou os seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi, e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram em volta do rei, junto do altar, em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. E depois Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo, e aonde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam lá do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e gritou: traição, traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100, que estão no comando das tropas: levem-no para fora, por entre as fileiras, e matem a espada a quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio, e lá a mataram.
E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei, e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo, e depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares, os ídolos, e mataram Matã, o sacerdote de Baal, em frente dos altares. E a seguir o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor, levou consigo os líderes dos batalhões de 100 cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei ao templo do palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou o seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou, e a cidade acalmou-se depois que Atalaia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Mas olha só que conspiração, né? Tanto uma como a outra. Depois que todos foram mortos, na família de Acabe, os sacerdotes, enfim. Então essa avó, praticamente, essa mãe de Acasias, começou então a querer matar todo mundo, mas não conseguiu matar o neto, enfim, porque ele era o sucessor do pai no reinado, enfim, e assim escondeu por 6 anos. Mas no 7º ano, então, os sacerdotes, junto ao povo, começaram então realmente a colocar realmente ele no trono. Fez uma aliança entre o povo, o próprio rei e o próprio Senhor, né? Tudo por intermédio da igreja, a qual eles conseguiam realmente se subsistir em meio a tantas coisas ruins que se levantavam em meio ao povo, porque o povo sofria, o povo era envergonhado, o povo era humilhado, né? Diz a Bíblia que quando o ímpio governa, o povo geme. Então o justo tem que governar realmente com o amor de Deus, com a paz de Deus, com a alegria de Deus. E assim é necessário fazermos dessa forma e dessa maneira. E assim, quanto mais nós cremos nisso, confiarmos e saber que Deus ele vai fazer, ele vai realmente realizar, ele vai transformar, ele vai prosperar. E quanto mais assim nós colocarmos a nossa fé no Senhor. A pastor tinha só 7 anos, mas Deus assim o fez, ele rei sobre Israel, né? Nas tribos, enfim, na divisão que havia ainda em Israel. O próprio Davi, que ele conseguiu realmente reunir todas as tribos, mas aí começou a ter essa divisão entre o rei do sul, o rei do norte, o rei de Samaria, e aí foi. Então parece que até às vezes é uma bagunça que aconteceu, mas eu levantava cada um no seu devido tempo, como Deus ele ordenou. O próprio Jeú, que acabou com Acabe, acabou com a sua família, acabou com o altar de Baal. E aqui então, quando nesse momento um dos reis, né, que era a descendência real, o sucessor realmente do pai, tentava então realmente matar todo mundo, mas essa filha do rei, Jeorão, a irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o guardou num quarto, escondeu com a sua ama, foi para o templo e escondeu dessa avó, queria destruir todo mundo, enfim, porque ela queria reinar, ela queria ter o poder sobre as tuas mãos. E assim, 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor. E aí então o sacerdote então mandou então fazer o que tinha que ser feito. Isso foi realmente para a glória do nosso Deus, porque Deus ele faz as coisas acontecer. Aí que temos que realmente ter os mercenários, as pessoas que são realmente os soldados, né, a qual eles vinham trabalhar, eles vinham de um lugar para poder realmente reinar naquele lugar, porque eles matavam mesmo, conforme a ordem que eram dada, conforme aquele que tinha o poder sobre eles, que realmente pagou na verdade, né? Hoje é assim na verdade que acontece em meio a este mundo. Quem mais tem condições de pagar, ele consegue ter a sua justiça, mas é Deus que traz realmente o melhor para cada um de nós. Então, se nós confiarmos nisso, colocar a nossa confiança no Senhor, porque a rainha tinha até realmente o poder, mas quando Deus ele levanta aquilo que é o seu ungido, ninguém pode resistir. Então Deus sempre levantou, Deus sempre vai levantar líderes, pessoas que vão governar, que vão reinar com justiça, com amor, com alegria, ainda que muitas vezes, pastor, mas Deus não sabe todas as coisas. Quantos reis foram levantados com o amor de Deus e eles depois deixaram-se levar pela circunstância e fez pior, como nós vimos aí o próprio Acabe e tantos outros, fez pior do que os outros reis. Assim Deus levanta
Deus ele realiza, o próprio Salomão foi levantado, você vê, e ele mesmo acabou, no final da sua própria vida, acabou se deixando se contaminar com as mulheres estranhas, com os deuses estranhos, enfim. Mas nós vamos ter esse entendimento, quanto mais colocar a nossa esperança em Deus, fazer o que agrada ao nosso Deus, Ele sim ele pode nos surpreender, Ele pode nos abençoar, como aqui o próprio rei Joás foi colocado no trono. Ele tinha apenas 7 anos de idade, mas começou a reinar. Então, eu não sei essa criança como ela poderia realmente reinar, mas assim Deus o quis, Deus assim o fez, pelo profeta, enfim, pelo próprio sacerdote, e tudo aconteceu conforme a vontade do nosso próprio Deus. Amém? Vamos apenas crer, confiar, acreditar, e Deus fará milagres, maravilhas em nós acontecendo de forma muito especial, além de ter motivos políticos, enfim, o que aconteceu, Deus ele realmente operou, Deus fez o milagre, Deus operou as maravilhas, todo o povo se alegrou, a cidade acalmou-se depois que Atalaia foi morta, a espada no palácio. Então você vê, trouxe paz, alegria, trouxe realmente felicidade, a terra, a cidade, enfim, como foi no passado, os juízes eles eram levantados, havia paz por alguns anos, depois conforme erravam novamente, voltava a ter guerra, enfim, isso não para até nos dias de hoje. Nós enfrentamos lutas, guerras, batalhas, adversidade, mas se nós confiarmos muito mais no Senhor, o quanto mais Ele pode nos surpreender e nos abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos crer, vamos confiar, vamos acreditar que Deus vai dar a vitória, Deus vai dar respostas sempre em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, meu Deus, esse privilégio que o Senhor tem nos dado dia após dia de poder levar a tua palavra, o teu poder, meu Deus, de irmos além e viver o sobrenatural. Então eu peço que a tua presença ela possa reinar, que ela possa governar, que ela possa nos direcionar, que o teu poder venha a ser manifesto, que a tua presença, meu Pai, ela venha a ser manifesta, porque eu sei que só o Senhor tem o poder de honrar e abençoar ainda muito mais nossa própria vida, cada família, e que nenhum mal terá o poder de impedir as nossas vitórias, conquistas, porque Deus ele tem o poder de levantar, exaltar quem Ele quer, Deus tem o poder de humilhar quem Ele quer. Então, é na dependência dEle que estamos e vamos apenas confiar, acreditar que Ele vai fazer a justiça a qual é devida. Apenas vamos passar pelos processos, saber que Deus é Deus em todas e qualquer tipo de circunstância, e Ele vai operar, Ele vai realizar o melhor sobre nós, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, tenha um dia glorioso, maravilhoso, poderoso, sobrenatural. Você que pode compartilhar, compartilhe essas mensagens, envia aos seus contatos e com certeza vamos atingir mais pessoas que vão ter um novo entendimento, uma revelação maior e querer confiar que Deus está sempre com elas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. O que precisar, estamos sempre à disposição em nome de Jesus.